Alô, cães malditos do Fórum Kona. Estou aqui em mais um vídeo, um vídeo aqui do Fórum, um vídeo de opinião. E eu quero que vocês imaginem, para esse vídeo, um romance de espada e feitiçaria, imaginem isso, do grande Duda Falcão, um escritor que tem uma ampla produção na literatura nacional. Muramasa, coloca aqui, para o pessoal ver enquanto eu falo, algumas capas das obras desse escritor, Duda Falcão. Bom, agora imaginem que esse romance é sobre um guerreiro hoplita em uma Grécia antiga fantástica, uma cidade-estado chamada Pela, em que esse guerreiro vive lá como um defensor da cidade, um hoplita. Um jovem que tem um nome dado pelo Duda Falcão, que é uma homenagem ao Edgar Allan Poe. O nome desse herói é o Eadgar. Imaginou? Bom, Eadgar é um cara honrado, temerário, Ele serve com retidão em sua falange hoplítica, até que ele fica sabendo que sua amada Lenora teria cometido suicídio. Olha só. Mas tem algo errado. Tem algo errado na história do suicídio. Porque Eadgar, ele tinha combinado com Lenora que eles iriam fugir de Pela, da cidade. Porque ela não queria aceitar um casamento arranjado com um homem mais velho, nada mais, nada menos do que o comandante da guarnição da cidade, Cálias. Então Lenora parece morta, como se cometesse suicídio. Esse é o mote do romance de Duda Falcão, chamado Eadgar nas Sombras da Grécia Antiga, que está no financiamento do Catarse, em que nossa editora, a Fantastic Hub, editora, selo editorial da comunidade do Fórum Conan e do Explorando Segredos e Mistérios, estamos com essa campanha no ar. Então, Muramasa, coloque embaixo aí o link da campanha de Eadgar nas Sombras da Grécia Antiga. Lá vocês verão kits de livros do Duda Falcão, anteriores a esse, e também kits do nosso Crônicas Iborianas, 1, 2, 3 e 4, importante, com o frete módico ou até incluso. Então, dá uma olhadinha lá. E é sobre isso esse vídeo, Vídeo de opinião sobre esta obra do Duda Falcão, para que vocês conheçam um pouco mais a história, o mote principal desta obra que está no financiamento coletivo no Catarse. Uma espada e feitiçaria nacional, ou sobre a Grécia Antiga, mas escrita por um escritor, um grande nome da fantasia e do fantástico do nosso país. Muramasa, coloca a vinheta aí do Opinião do Fórum, Eadgar nas Sombras da Grécia Antiga. Aí, Opinião do Fórum, essa linda vinheta. Bom, Eadgar é um herói temerário, um típico herói grego que vive uma tragédia pessoal. Um sujeito, um guerreiro jovem que descobre que sua amada Lenora teria cometido suicídio. Ela que o encontraria para que ambos pudessem fugir da cidade para cumprirem seu romance escondido, na medida em que ela tinha um pretendente, nada mais do que o capitão da guarda hoplita da cidade de Pela, o Cálias. Bom, o Eadgar fica desconfiado da versão que contaram para ele. Ele vai até a pitonisa, até a orácula, o oráculo da cidade, melhor dizendo, e pergunta, afinal, ela está lá no lugar dos suicidas, lá no Hades. A pitonisa diz que não, que tem algo errado. Lenora não está
naquele limbo onde ficam os suicidas. Então, Lenora, na verdade, pode ter sido assassinada. A pitonisa então diz para Edgar: procura um sujeito chamado Kiakai, acho que esse é o nome, Kiakai, um necromante, e ele vai poder responder, afinal, aonde está a alma da tua Lenora. Afinal, se ela não cometeu suicídio, ela está vagando por aí, está perdida por aí. E aí começa então a aventura em que Edgar foge da cidade, de suas obrigações. Isso vai ter um problema para ele, porque ele vai ter que depois, né, prestar contas para o próprio Callias e também a guarda-oplita de Pelas. E ele então começa a sua jornada de aventura. E ele busca, nessa jornada em que ele busca, ele quer encontrar o feiticeiro, o necromante, melhor, o Kiakai, ele busca salvar a alma dela e também descobrir o que aconteceu. Ele faz uma promessa: eu quero salvar a alma de minha amada Lenora, nem que tenha que descer no Hades para isso. Ele embarca então em uma aventura que se remete muito a obras do cinema, da literatura, Fúria de Titãs, Jasão e os Argonautas, Conan the Barbarian, logicamente, pela forma visceral da ação e da violência, a tragédia de Orfeu, na medida em que Edgar busca sua amada, enfim, um romance de espada e feitiçaria numa Grécia fantástica, uma Grécia que não é histórica, mas é fantasia, faz parte da espada e feitiçaria, não está como ficção histórica. Uma Grécia antiga em que os deuses, os titãs, os monstros da mitologia são reais e fazem parte de uma era mítica que tem relações na nossa criação dessa era, dessa época, com o mitos de Cthulhu. Porque a Grécia de Edgar, do Duda Falcão, tem relação com o nosso universo compartilhado que estamos criando em nossa editora, que aparece então personagens e heróis em várias revistas e livros que nós vamos criar. Bom, Edgar encontra o feiticeiro Kiakai. E o que ele diz para ele? Essa é uma questão. O feiticeiro Kiakai, ele então vislumbra realmente o que aconteceu com Lenora. E diz para o Edgar: aqui está uma espada mágica, uma Chipus, uma espada curta de lâmina dupla, de duas lâminas, negra com runas incrustadas, e essa espada consegue atingir a sombra dos mortos, porque talvez tu tenha que descer na região onde encontra-se a alma de Lenora. Aqui tem um corvo que vai servir de guia para ti. Esse corvo, aliás, se remete novamente a uma homenagem. Assim como o nome é Edgar, o corvo, uma homenagem ao Edgar Allan Poe, né, com sua obra talvez mais icônica. O Edgar, então, sabendo disso tudo, vai então iniciar a sua jornada. Mas, obviamente, que tem empecilhos. A guarda de Pelas vai ao encontro dele, tenta prendê-lo, afinal ele fugiu de lá. E aí ele se vê obrigado a lutar contra esses antigos companheiros a lutar contra esses antigos companheiros da guarda oplita de Pela. E ele acaba tendo a ajuda do próprio feiticeiro, Kiakai, que levanta os mortos, esqueletos, guerreiros que se levantam do solo para ajudá-lo. Naquela típica cena dos filmes de fantasia, espada e feitiçaria mais clássicos, do porte do próprio Simba ou outros tantos. O Edgar, então, a partir dessa vitória, né, contra os seus adversários, é obrigado, então, a vasculhar locais ermos e distantes, inclusive a Terra Oca, para encontrar a alma da sua amada, dentro daquela ideia das crônicas de Pellucidar, do Rice Burroughs, que tem a ver com esse conceito da Terra Oca. Quem sabe é uma passagem para o Hades.
Temos então uma aventura típica de espada e feitiçaria, com elementos de batalhas viscerais, elementos weird, com elementos de muita ação envolvente. Um personagem que não acaba nessa produção, pois Edgar é apenas o início de uma obra maior, pois ele vai continuar tendo publicações com novas aventuras. Teremos inclusive uma HQ na nossa publicação, que está lá no Catarse, que continua da onde parou o livro, que dá uma brecha para outras histórias e acontecimentos da trajetória desse personagem. Duda Falcão, então, vai fazer uma série longa desse personagem enfrentando monstros, titãs, deuses e outras entidades da mitologia e do mitos de Cthulhu, dentro da nossa era mítica que estamos criando aqui na nossa editora, pois a nossa campanha não envolve apenas uma única publicação. Não trata-se de uma única obra isolada que tu vai apenas comprar e vai ler essa obra e vai deixar de lado em algum momento. Pelo contrário, tu vai participar de uma aventura muito mais ampla. Então venha, cão, venha apoiar Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. Olha a capa aqui, Muramasa, que a gente tem até agora, e também já te informo que outra capa está sendo produzida pelo grande ilustrador Alan Patrick. Aí nós vamos escolher, afinal, qual a capa final da nossa publicação. Temos 10 artes internas do Clayton Louco e temos também uma nova capa que está sendo feita pelo grande ilustrador Alan Patrick. Venha para o Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. Não é uma obra isolada, mas o início de uma aventura muito maior, pois Edgar faz parte do nosso universo compartilhado, o chamado Hubverso. Acabei de inventar o nosso universo do Fantastic Hub, em que tem personagens que saem nas Crônicas Iborianas, nas Crônicas Míticas, nas Crônicas Tentaculares, e todas essas revistas também vão complementar contos em livros, contos escritos por mim, pelo Duda Falcão, pelo Explorador e tantas outras pessoas que vêm fazer parte da nossa equipe, com vários ilustradores, Alan Patrick, Rodney Bukemi, Mozart Couto, Renato Rosati, que está fazendo a coloração das nossas capas, e outros tantos que vão fazer parte do nosso universo compartilhado. Edgar nas Sombras da Grécia Antiga está lá no Catarse. Aproveita que vale a pena. Até mais.